Atenção, João Câmara e região do Mato Grande. Hoje é o último dia para você regularizar a sua situação no título eleitoral. Estamos aqui no Fórum Eleitoral da cidade de João Câmara e vamos conversar com Fernando, o responsável pela 10ª Zona Eleitoral. Fernando, hoje é o último dia para quem tem pendência com a Justiça Eleitoral. Que tipo de pendências são essas, Fernando? Hoje é o último dia de prazo para aqueles eleitores que não votaram nos 3 últimos turnos, de eleição, ou seja, nos 2 turnos da eleição de 2022 e na eleição de 2024, certo? Então, esses eleitores, eles precisam procurar o cartório eleitoral até a data de hoje, que é o último dia, foi dado um prazo de 60 dias, para que esses eleitores procurassem o cartório, e hoje termina esse prazo, certo? Os eleitores que já têm biometria, eles podem, inclusive, procurar regularizar essa situação via o site do TSE, porque lá tem um canal de atendimento ao eleitor em que ele acessa e por lá mesmo, sem necessitar se deslocar até o cartório, ele pode resolver essa situação. Se houver multa, que vai haver, no mínimo 3 multas a serem pagas desses 3 turnos, ele gera lá o boleto de pagamento ou paga diretamente via Pix no próprio site do TSE, sem nenhuma necessidade de deslocamento até o cartório. Quem não fizer essa regularização até o dia de hoje, quais as sanções? Pronto, em primeiro lugar, o título será cancelado e as consequências principais do eleitor que tem o título cancelado é que ele não está quite com a Justiça Eleitoral. Ele não pode, logicamente, exercer a sua cidadania com relação à eleição do próximo turno, se ele não procurar o cartório até lá para regularizar essa situação. E com relação a questões civis, ele não pode assumir cargo público. Detectada essa infração, ele inclusive pode ter o seu salário suspenso para recebimento, não pode participar de concursos públicos também, certo? E tem consequências também na vida financeira, porque o título eleitoral cancelado, ele também gera pendência no CPF do eleitor, certo? E esse CPF, ele fica também com a situação irregular e, consequentemente, ele não pode exercer, por exemplo, abertura de conta em banco, etc., certo? Falando de João Câmara, 10ª Zona, quantos eleitores em situação com pendência? Pronto, hoje eu puxei até, como é o último dia, para a gente verificar essa situação, nós temos ainda 419 eleitores de João Câmara com essa pendência, só do município de João Câmara. E de Jardim de Angicos, que é o outro município que compõe a 10ª Zona, que é a zona na qual eu estou à frente, são 11 eleitores, Lá está bem tranquilo. Agora o município é bem menor também, Mas lá só temos 11 eleitores que não buscaram a Justiça Eleitoral até o dia de hoje, Porque a gente já começou o atendimento hoje, nesse último dia, desde as 8 horas. Esses 11 eleitores também estão com a situação de que, caso não procurem regularizar até hoje, terão seus títulos cancelados pelo TSE. Até que hora está aberto aqui hoje o Fórum Eleitoral? Pronto, apesar de que hoje é o último dia de prazo, mas o TSE não determinou extensão desse atendimento. O atendimento normal nosso é todos os dias úteis, das 8 da manhã às 13 horas da tarde, certo? Então, até às 13 horas, esses eleitores ainda podem procurar o cartório, caso eles necessitem, aqueles casos em que o eleitor não tem biometria, e podem, durante todo o dia, até ao final do dia de hoje, às 23 horas e 59 minutos, fazer a busca, procurar regularizar via internet, para quem não necessita de via o cartório necessariamente, certo? De repente o pessoal perdeu o prazo hoje e não veio mais, e depois que terminar o prazo hoje, o pessoal apareça aqui, o que acontece? Tem jeito ainda? Pronto, esses títulos por um período vão ficar numa situação de análise do TSE e nesse período o eleitor não pode fazer a regularização. Depois que o TSE cancelar esses títulos, certo? Depois desse batimento, desse processamento, o eleitor pode sim procurar, ele não vai ficar depois com a situação irregular. Só que aí é um processo que ele vai ter que realmente vir ao cartório eleitoral, certo? Para a emissão para a regularização desse título cancelado, certo? Aí ele não tem como resolver via internet, por exemplo. Que mensagem você daria a esses 400 eleitores de João Câmara e esses 11 de Jardim de Angicos, e consequentemente, esse prazo é para todo o Brasil hoje, eleitores que estiverem com pendências? Isso, no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós tínhamos 50 mil, um pouco mais de 50 mil eleitores nessa situação, só no Rio Grande do Norte, certo? Isso é para o Brasil todo, o prazo é único no Brasil todo e a situação é igual para todo o Brasil, certo? Então é interessante que o eleitor que esteja nessa situação procure o cartório eleitoral ou acesse o site do TSE lá no atendimento ao eleitor e verifique se ele está nessa situação. Lógico que ele sabe, se ele não votou nos 3 últimos pleitos, lembrando que o pleito de 2022 conta como 2 pleitos, tendo em vista que houve primeiro e segundo turno, certo? Então, se ele não votou em nenhum dos turnos de 2022 e não votou na eleição para prefeito e vereadores de 2024, ele está nessa relação de títulos que serão cancelados. Então,
Tendo o título cancelado, a gente já frisou, né, que ele tem consequências, certo, com relação à questão da cidadania, de não poder votar no próximo pleito, e com relação também a questões civis, como assumir cargo público, ter problemas no próximo batimento da Receita Federal com o próprio CPF, certo? E as outras demandas que já citamos com relação a essa questão do cancelamento do título. Quem tem aquele título, pode resolver alguma coisa por lá, pelo aplicativo? Pronto, tanto o atendimento no site do TRE, que é o Título Net, né, certo? Como no próprio título, certo? Ele também pode resolver caso o problema dele seja somente essa questão de 3 eleições sem votar, certo? Ele pode ir lá. Se ele não tiver biometria, ele não consegue resolver o problema pelo e-título. Ele tem que procurar realmente o cartório e nem pelo Título Net. Mas o e-título hoje é um aplicativo muito completo, ele emite certidões, você resolve situações como esse tipo de situação com o título a cancelar. Você pode pagar multa pendente lá pelo e-título, certo? Também pelo site do TSE, no atendimento ao eleitor. E, se for necessário, procurar o cartório eleitoral para regularizar também a situação, certo? É isso. A gente agradece, Fernando, por essas informações. Eu é que agradeço, José, a oportunidade de a gente estar levando essa informação, né, para a população, e esperamos que o pessoal que você tem, um blog muito visto, né, que o pessoal veja essa informação e procure o cartório eleitoral até às 13 horas, certo? Caso não consiga, como eu falei, esse prazo se estende até a meia-noite de hoje, via atendimento remoto pelo site do TSE ou pelo Título Net. É título, aliás, né? Título Net ou é título, certo? Então é isso. Você acessando o blog de Razão, você fica bem informado.